você sabe quem são os heróis que foram justificados pela fé? E você, já está justificado? Você não sabe? Não sabe do que se trata? Então não se preocupe, pois a lição de hoje que nós estaremos trabalhando vai falar justamente desse assunto. Já estou justificado. Eu sou a Tia Kelly, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ministério Infantil e Companhia. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a turma de pré-adolescente. Estamos na lição número 8 e o tema é Já estou justificado. A nossa leitura bíblica encontra-se no livro de Romanos, no capítulo 4, do 1 ao 8 e no capítulo 5, verso 1 e 2. Relacionados na lição, vamos estar falando sobre Abraão, que foi o pai da fé. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Abraão creu na palavra de Deus. Abraão creu no que Deus disse a ele. E ele então, por esse motivo, não pelas suas boas obras, mas por ele ter crido em Deus, ele é considerado o pai da fé. Vamos estudar mais sobre ele no decorrer da lição. A Bíblia diz de hoje, está lá em Salmos, número 32, no verso 1, que diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Quem apaga? O próprio Deus. Os objetivos são explicar que Deus declara justa a pessoa que crê em Jesus. Crê em quem? Crê em Jesus. Não é aquele que crê na natureza, não é aquele que crê em espíritos, não é aquele que crê nas obras das suas próprias mãos. Mas Deus diz que aquele que crê em Jesus. Apontar que o homem é justificado mediante a fé. O terceiro ponto, inferir que Cristo sofreu a justiça que nos estava reservada. A justiça era para nós, mas foi Jesus quem sofreu essa justiça no nosso lugar. Amados, na lição de hoje, nós veremos aqui os antigos, que as pessoas que alcançaram esta graça, que alcançaram e deixaram ali um grande testemunho de fé para nós. Vocês vão ver lá no livro de Hebreus, onde fala ali, os heróis da fé, que são vários heróis que a Bíblia nos conta, Nesse caso aqui, você pode falar para os seus alunos, tem até uma dinâmica relacionada a esse ponto, porém eu não vou falar nesse vídeo, vou falar no vídeo das dinâmicas. E aqui você pode falar então sobre esses heróis. Porém, a nossa lição vai trabalhar aqui mais a fundo sobre a vida de Abraão e também a vida de Davi. Esses dois exemplos é que nós estaremos trabalhando. Já no tópico número 1 aqui, então, vem como título, Jesus morreu em meu lugar, ok? Então, diversas passagens aqui, nós vamos ver o apóstolo Paulo tentando explicar aos crentes, que já existia um meio de ser salvo. Mesmo antes de Jesus nascer, o apóstolo Paulo já tentava mostrar para os crentes daquela época que tinha uma forma deles serem o quê? Justificados. Mas, Tia Kelly, o que é ser justificado, Qual que é o significado? Como que eu entendo o que é justificação? Então, justificação, meus amados, é o ato da graça de Deus pelo qual ele considera a pessoa que crê em Jesus justa diante dos seus olhos. Então, o que é ser justificado? É você crer em Jesus e então Deus te olhar como sendo o quê? Como sendo justo, diante dos olhos dele. Por quê? Porque você creu em Jesus, ou seja, é um ato de fé. A salvação do pecador arrependido trata-se da nova posição jurídica do pecador perante Deus, Então, outrora nós éramos pecadores, mas uma vez pela fé nós cremos em Jesus, então somos justificados e Deus então nos vê com outro olhar. Ele já não nos olha com o olhar de pecador, porém com o olhar de filhos. Aí no tópico número 1, então, aqui, nós vamos então falar sobre a vida de Abraão, Quem foi Abraão? Você vai falar para os seus alunos quem foi Abraão,
Por que que ele foi considerado o pai da fé? Eu não vou ler para você aqui, não vou falar toda a história, porque toma muito tempo, mas nós conhecemos, a história de Abraão é muito conhecida, né? Então aqui vai falar que Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, quando Abraão não tinha nenhum filho. Abraão já era avançado em idade, a sua esposa Sara, né, na época Sarai, era também avançada de idade, era estéril, né? Então Deus fala para ele que ele seria pai de uma grande nação. Abraão tinha tudo para não acreditar. Abraão não tinha nada a seu favor. Não tinha idade, não tinha esposa que poderia dar filhos. Mas a Bíblia vai dizer que ele creu. Abraão teve fé. E a Bíblia vai dizer mais que Abraão, então, né, que Deus manda Abraão sair do meio da sua parentela e ir para uma terra distante, uma terra que manaria leite e mel. E Abraão, será que Abraão ficou duvidoso? Nem pensou, não acredito, eu não vou. Não, a Bíblia vai dizer que Abraão creu, e Abraão foi então para essa terra. E aí no decorrer, né, você vai contar a história, eu vou resumir aqui, vai dizer então que o quê? Que Deus chamou ele, levantou ele, Deus deu para ele filho, e ele então foi o quê? Teve o seu nome conhecido, né? Muito conhecido em todas as nações ali, e ele é considerado o pai de todas as nações, né? Ele, o pai da fé, né? E o exemplo dele é tão importante, né? Ele ficou tão conhecido, Abraão ficou tão conhecido, que até hoje nós conhecemos, né? Todo mundo conhece a história de Abraão, é uma das histórias mais contadas, mais conhecidas pelo meio cristão, né? Que conhece, que lê a palavra do Senhor, porque é uma bela história que fala de fé. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Abraão é um dos maiores, né, se não o maior exemplo de fé que houve na história, né? Tanto é que até hoje, tantos mil anos depois, ainda estamos aqui ensinando sobre a fé que teve Abraão, a fé em Deus. Então aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai falar, né, vai estar instruindo o povo ali que havia um meio. E qual que era o meio? A fé. Que através da fé as pessoas poderiam ser salvas. Ali ainda não tinha Jesus. Esses homens dos heróis da fé aqui, professor, eles viveram muitos anos antes de Jesus. Não foi depois, foi antes de Jesus. Mas eles tiveram fé. Fé em quem se não tinha Jesus? Fé em Deus, né? A fé deles no Deus vivo, né? No Deus Criador, é que levou eles a serem justificados e terem os seus nomes ali no rol dos heróis da fé. Depois de ouvir a história de Abraão, pode ser que seus alunos, né, ou você possa indagar para os seus alunos, falando para eles, será que foi fácil para Abraão confiar em Deus, acreditar, ter fé? Será que os dias de Abraão eram diferentes dos dias de hoje, então por isso que Abraão creu? Não, não eram diferentes, também era difícil, porque naquela época também o povo não era temente a Deus, né? Havia muitas pessoas ali que eram infiéis, havia muitas pessoas que praticavam a idolatria, falsos deuses, tinha muitos pecados, porém Abraão ainda assim creu. Então, para mostrar para nós que mesmo que nós vivemos em um dia em que parece ser tão difícil, onde parece que ninguém acredita, é possível crer. Nós precisamos crer sim, tá? Então, nós temos aí esse exemplo de Abraão. Aqui vai dizer então o quê? Que mesmo no passado, muitas pessoas ouviram e creu, né? E obedeceu à voz de Deus, ok? Assim como Abraão, que creu, obedeceu e saiu para uma terra, né, que Deus havia lhe prometido. Vocês vão ver lá em Hebreus capítulo 11, verso 8. Olha o que diz a palavra do Senhor no Romanos 4. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Isso significa dizer que Abraão foi justificado mediante a fé, né? Então Deus justificou ele pela fé, para nos mostrar que é pela nossa fé que nós seremos justificados, ok? Do mesmo modo, precisamos crer, assim como Abraão creu, para sermos justificados. Paulo ensinou os romanos que somos justificados quando cremos em Cristo, e assim somos livres de toda condenação eterna. Se você ter fé em Jesus, que é o Filho de Deus, sabe que Deus o aceita. Então fale para os seus alunos que se eles crerem que Jesus é o Filho de Deus, né, que Jesus é o Filho amado, mas que veio a esse mundo, se entregou e foi ressuscitado pela fé, né, eles também o quê?
eles receberão a salvação da parte de Deus. Eles também serão justificados. Ser justificado significa que Deus declara a pessoa que crê em Jesus como justa diante dele. Então, o que é ser justificado? É quando Deus, né, quando nós confiamos em Deus, e aí então Deus nos vê como o quê? Como justos diante dele. Porque Cristo levou os seus pecados sobre a cruz do Calvário. Então, uma vez que nós cremos em Jesus, nós temos a certeza que o nosso pecado, Jesus levou sobre ele. Ok? Antes o pecador estava separado de Deus, tá? Mas devido à misericórdia de Deus, nós podemos o quê? Ele providenciou, né? Ele enviou Jesus, o seu Filho, para que nós pudéssemos ter o quê? Novamente uma comunhão com Deus. Aqui entra o plano da salvação, né? Ali que onde o quê? Quando o pecado entrou no mundo. Que Deus, né, ele é amor, Deus é o Deus amoroso, né? Ele nos criou para estar em comunhão com ele. Mas o que acontece? Nós fomos criados para estar assim, juntinhos de Deus. Porém, quando o pecado entrou no mundo, houve que uma ruptura, uma separação. Nós já não poderíamos mais ter acesso a Deus. Por quê? Porque tinha um abismo. E que é esse abismo? O pecado. E o mesmo acontece, todos aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus continuam com esse abismo, com essa parede, né, essa separação que o impede de chegar à presença de Deus. Então o que acontece? Só uma vez que só quando nós aceitamos a Jesus é que nós temos o que? Novamente o acesso, porque Jesus ele vira, né, Jesus é essa ponte que nos liga novamente a Deus. Então é por meio do que? De Jesus que há a reconciliação, né, entre o homem e Deus, só através de Jesus. Tá? Quando você vê alguém dizer que tem outros meios, que tem outras formas, que isso e aquilo, não tem. Só Jesus é o único caminho que nos leva de volta a Deus. Não há outro meio, não há outra conversa, tudo é balela, mentira de Satanás, engano, né? Pois ele veio simplesmente para matar, roubar e destruir, para enganar a todos. Porém, o Senhor, ele nos dá vida e vida com abundância. Então, uma vez que nós cremos nele, pela fé nós seremos justificados. Então somente precisamos crer que ele levou sobre ele todos os nossos pecados e que agora nós podemos ter novamente o acesso à comunhão a Deus. Amém? Tópico número 2. Não tenho mais culpa, ok? Além de ensinar aos crentes que somos salvos por meio da fé, o apóstolo Paulo também queria que entendesse que Deus nos perdoa. Então ele usou o exemplo do rei Davi. Este rei de Israel havia cometido um pecado muito terrível. Então aqui no tópico número 2, vamos estar falando sobre Davi, né? Sobre o exemplo de Davi. No início aqui eu já comecei a falar para vocês o que aconteceu, né? Que Davi estava o quê? Chorava o dia todo, estava com a alma abatida. Por quê? Porque além de Deus nos justificar, além de sermos justificados, nós devemos passar para os nossos alunos que Deus ele perdoa pecados, que Deus tem poder para perdoar. E aqui o exemplo que nós vamos falar é Davi. A Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha comunhão com Deus. Porém isso, né, mesmo assim, Davi cometeu pecado, tá? Para mostrar para nós que mesmo que nós tenhamos comunhão com Deus, nós estamos sujeitos a pecar. Porém aqui o exemplo de Davi vai nos ensinar que Deus ele perdoa os nossos pecados. Quando é que Deus perdoa? Quando Ele quer? Não, quando nós nos arrependemos, quando nós colocamos nosso coração diante do Senhor. O pecado de Davi foi um pecado muito grande. Você, professor, pode falar para os seus alunos aí, né? Pode pegar a história ali, vai falar então que Davi caiu em adultério ali e Davi ficou com a alma abatida. O pecado de Davi foi tão grande que ele ficou com a alma abatida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que toda vez que nós cometemos pecado, o Espírito Santo, ele entristece, nós entristecemos o coração de Deus com os nossos pecados. Então o Espírito Santo, ele se afasta de nós. Então Davi estava numa amargura de alma, Davi estava triste, Davi estava abatido. Por quê? Devido ao seu pecado. E a Bíblia vai dizer aqui que ele chorava o tempo todo, né? Davi chorava, só chorava, porque era uma tristeza muito grande. E isso acontece conosco. Toda vez que nós pecamos, nós sentimos uma tristeza, uma angústia, uma vontade de se esconder. Tudo isso é consequência do pecado. Mas a Bíblia vai dizer então que Davi, o que ele fez? Ele continuou sofrendo, ele continuou escondendo o seu pecado? Não, a Bíblia vai dizer que Davi chegou diante de Deus, ele rasgou o seu coração, ele contou tudo para Deus, tudo estava acontecendo, nem que estava com a alma batida. E aí é tão maravilhoso porque nós vemos que Deus é bom. Deus, ele é maravilhoso, ele é amor. Deus não quer, né? Às vezes as pessoas pensam assim, você pode falar para os seus alunos, que as pessoas pensam que Deus, ele é
um poderoso chefão que tá ali, né, só pegando a gente na presa, observando, para quando nós cometer algum pecado, ele vir nos fuzilar vivo, né, nos queimar vivo. Não, Deus não tem prazer no pecado, não tem prazer quando o homem peca. O que Deus quer é que nós nos arrependemos. Quando nós pecamos, isso entristece o coração de Deus, né? Então Davi estava triste, abatido, mas ele o que? Ele confessou diante de Deus todo o seu pecado. E a Bíblia vai dizer que Deus o perdoou, né? Porque Deus tem poder para perdoar pecados. E ele perdoa o nosso pecado quando nós nos arrependemos e ele lança no mar do esquecimento. Ele não fala mais do nosso pecado, ele não fica jogando na nossa cara o que nós fizemos no passado, de maneira alguma. Deus perdoa e esquece o que nós cometemos. Tia Kelly, mas Deus perdoa só aqueles pecados fáceis, né? Pecados simples, esses pecados assim, cabeludo, pecadão. Deus não perdoa, não, é muito difícil. Perdoa, meus amados, perdoa. Deus perdoa todo e qualquer pecado, né? Davi, eu falei pra vocês, Davi cometeu adultério, Davi cometeu assassinato e ainda assim Deus o perdoou. Sabe o que vai fazer diferença entre Deus perdoar ou não? É o meu coração. É se eu realmente estou arrependido. Né? Não estou dizendo de remorso, não, estou dizendo de arrependimento. Sabe por quê? Porque quando nós estamos arrependidos, nós não vamos cometer o mesmo erro de novo. Nós não vamos cometer o mesmo pecado. E Deus sonda e conhece o coração. Deus conhece o profundo. Então Deus sabe quando você realmente está se arrependido, está pedindo perdão de coração contrito, mesmo arrependido ou não. E aí quando você está assim, Deus perdoa. Se você chegar diante dele, ele perdoa, tá? Ele tem prazer em nos perdoar e nos trazer de volta para estar juntinho com ele. Quando Deus nos perdoa, somos justificados de toda a culpa perante ele. Esta é uma palavra muito importante que você deve memorizar. Não se esqueça, quando somos perdoados, somos justificados. Fala de novo. Quando nós somos perdoados, nós somos justificados diante de Deus. A justificação acontece quando Deus declara o pecador como sendo justo diante dele, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Jesus na cruz. Desde então o pecador está livre de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas. Qual que era a consequência? Qual que é a consequência do pecado? A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E essa morte ela é espiritual e ela é também física, né? Porém, aquele que se arrepende e deixa o pecado é justificado por Deus e ele é livre da culpa e da consequência ali, né, do que nós estávamos destinados a sofrer. Somente um Deus tão amoroso é capaz de fazer isso. Ninguém mais pode fazer. Não há outro Deus que pode fazer, somente o nosso Deus, porque ele é um Deus de amor. Para eles entenderem melhor essa questão aqui, né, para ficar bem claro sobre a justificação, você pode usar o exemplo ali de um juiz. Pode ver se algum deles já teve ali numa audiência, né, de juiz, ou se eles já viram algum filme, alguma coisa de televisão, onde tem ali um julgamento, né? O que acontece? Tem sempre ali o juiz, né? Tem um juiz, tem o réu, tem os acusadores ali, né? E tem a pessoa para ser julgada. Porém, o que acontece? Nesse exemplo ali, né, a pessoa que está sendo julgada, ela vai ter uma sentença, ela vai ter uma condenação. Porém, nós estávamos no quê? Nessa posição de réu, de condenado, tá? Tem o acusador que nos acusa 24 horas, que é o inimigo das nossas almas, né? Já com uma sentença declarada. Qual que era a sentença? A morte, e a morte eterna. Porém, Deus é o juiz. Mas ele não é só o juiz, ele é o justo juiz. A Bíblia vai dizer que Deus é o quê? O justo juiz. Então, nós estávamos condenados à morte eterna. Porém, Deus, pelo seu amor, né? Só faltava ali, no caso, o juiz falar, ó, tá declarado ali culpado, né? Porque desde que o pecado entrou no mundo, nós já éramos culpados, não tinha nem defesa, não tinha nem argumentos, estávamos condenados e pronto. Porém, Deus, o que ele fez? Ele vai e cancela. Ele cancela ali, né, a sentença que já estava. Tudo isso por quê? Porque Jesus se fez sacrifício por nós. Então, uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o quê? A justificação, nós recebemos a libertação, a liberdade. Então, aquela condenação que estava para nós, agora Deus cancela, ele desfaz e nós podemos então chegar diante dele. Amém? Então, ali é só um exemplo para que eles possam entender que Deus, o quê? Ele nos, quando nós aceitamos a Cristo, né?
ele o quê? Ele anula a sentença que estava para nós, a sentença de condenação eterna. E agora nós temos a salvação, né? Nós podemos o quê? Ser feitos filhos de Deus. Ok? Tópico número 3. Jesus é a minha justiça. Que bom é saber que não seremos castigados pelo pecado, pois a nossa culpa foi removida. Perante Deus somos inocentes, mas isso só foi possível mediante a fé em Jesus. Ele morreu por nós, e o sangue que ele derramou na cruz nos purificou de todo o pecado. Mas antes da morte de Jesus, os israelitas que tiveram no Antigo Testamento tinham que cumprir todo um ritual para alcançar o perdão divino, né? Então ali eles tinham que fazer toda uma oferta de sacrifício ali para receber o perdão. Nós não precisamos, por quê? Porque Jesus se fez sacrifício, Jesus foi o cordeiro vivo ali, né, que se sacrificou por nós. Agora nós precisamos apenas crer, apenas ter fé. Ah, tia Kelly, então você está dizendo aqui, né, que Jesus morreu por todos, então não precisa fazer nada. Justamente, Jesus morreu por todos. Porém, para me ser justificado, eu preciso o quê? Crer. A minha parte é crer, tá? Não adianta falar que Jesus morreu por todos, achando que todos vão ser salvos. Não. Só vai ser salvo aquele que aceitar o sacrifício de Jesus, aquele que confessar o Senhor. Estava justamente pensando sobre isso ontem, pensando sobre a questão, né, sobre as pessoas falam, eu não acredito em Deus, se Deus existe, não sei o que e tal. E aí eu pensando um exemplo, né? É igual barbeiro, né? Barbeiro existe, mas só vai ter o cabelo cortado, né, se a pessoa for lá nele, né? Se não for, não vai receber o corte, não vai ter o cabelo cortado, né? Assim também é Jesus. Jesus é para todos, mas só aqueles que for até ele vai receber a salvação. Só aqueles que aceitarem, só aqueles que for até ele e falar, não, né? Me perdoa os meus pecados, eu confesso, Senhor, eu tenho fé em Jesus. Então, Jesus veio para todos, mas só aqueles que o receber que vai receber a salvação. O autor do livro de Hebreus, nem diz. Tópico número 3. Aqui no tópico número 3, vamos estar falando, Jesus é a minha justiça. Como é bom saber que nós não seremos castigados pelo nosso pecado, pois a nossa culpa foi removida. Perante Deus somos inocentes, mas isso só foi possível mediante a fé em Jesus. Nós vamos ver aqui que no Antigo Testamento, né, antes de Jesus, era necessário que fizesse um sacrifício, tá? Para perdão dos pecados, para remissão dos pecados. Não poderiam chegar qualquer um diante do Senhor, não poderia ser qualquer um apresentar o sacrifício. Nós sabemos que, né, e vocês já ensinaram isso também para os seus alunos, que era necessário que o sacerdote apresentasse o que? O sacrifício. E não era todo dia, tinha um dia específico, era o dia da expiação, era uma vez por ano. Então, uma vez por ano, o sacerdote chegava diante ali do Senhor e oferecia-se um animal em sacrifício, tinha que derramar o sangue, era necessário o derramamento de sangue para que os pecados fossem perdoados, tá? Então isso aí era a lei, era o que eles deveriam fazer. Porém, depois que Jesus veio ao mundo, esse derramamento de sangue foi substituído pelo derramamento do sangue do próprio Jesus. Então, Jesus, ele se fez o cordeiro vivo. Então, o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Agora, então, depois de Jesus, já não precisa apresentar um sacrifício, não precisa levar um bezerro, um carneiro, não. Porque Jesus, ele foi o cordeiro, né? Um cordeiro vivo. O sangue dele foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Agora nós temos acesso ao Pai. Agora eu posso chegar diante dele todos os dias, quando eu pecar, se acontecer alguma coisa, e falar, Senhor, eu pequei, me perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Então você pode chegar diante de Deus e confessar o seu pecado. Você não precisa que ninguém faça isso por você, porque Jesus ali derramou o sangue dele para que o véu fosse rasgado e que nós tivéssemos novamente a ligação a Deus, ok? Então Deus, porém, tinha um plano melhor para que a humanidade fosse perdoada de uma vez por todas, né? Então, foi o que eu acabei de dizer, que é o sacrifício de Jesus. Então toda a humanidade foi perdoada. Porém, tá? O sacrifício de Jesus foi para toda a humanidade, é para todos. Porém, gente, a verdade é, nem todos vão receber. Isso aqui é importante deixar bem claro. Por quê? Nós vamos ver aqui que Jesus, ele se derramou, ele se fez, ele levou sobre ele todos os pecados. Mas, se nós não aceitarmos ele, não confessarmos nosso pecado a ele e ter fé nele,
não receberemos essa salvação. Uma vez uma tia me perguntou no particular, tia Kelly, então a salvação é para todo mundo? Nem a salvação é para todo mundo, mas nem todos vão receber, tá? Porque para receber você precisa crer no Filho de Deus, você precisa crer no sacrifício de Jesus e você precisa crer na ressurreição de Jesus. Sem essa fé, né, que é essa fé que nós estamos trabalhando aqui hoje, nós não seremos justificados. E sem ser justificados, nós não veremos a Deus. Sem a justificação, nós continuamos separados de Deus. Só através da justificação é que nós temos, então, novamente a comunhão com Deus. É igual o barbeiro. Uma pessoa, né, vamos dizer, um homem, ele vai ter o seu cabelo enorme. O barbeiro, né, ele é para todo mundo. Mas só vai ter os seus cabelos cortados aquele que for até ele. Se a pessoa não for até a barbearia, ela nunca vai cortar os seus cabelos. Assim também é Jesus, a salvação foi para todos. Mas se a gente não for até ele, não ter fé nele, não receberá a salvação, ok? Nós seríamos condenados se Jesus não tivesse morrido, mas ele sofreu em nosso lugar, a justiça que estava reservada a nós. Porém, isso podemos afirmar que Jesus é a nossa justiça. Então aqui é sobre o que eu já falei para vocês, né? Sobre o sacrifício de Jesus ali no nosso lugar, né? E sempre deixar bem claro que não foi sangue de cabrito, não foi sangue de bode, não foi sangue de bezerro, não foi sangue de nada. Foi o sangue de Jesus que nos purificou do pecado. A gente vê aí algumas seitas, né? Algumas coisas aí que tem que derramamento de sangue, de aquilo. Nada disso é necessário hoje mais. Isso aí é mentira de Satanás, tá? Então, deixando bem claro para os nossos alunos, só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só o sangue de Jesus. O sangue que já foi derramado no Calvário. Agora eu preciso simplesmente crer, ok? Então, essa aí, gente, é a nossa pré-aula de hoje, ok? Trabalhamos aí sobre a justificação diante de Deus, tá? Lembrando sempre... tá? Sempre fala para eles, não é pela minha obra, não é pelo que eu faço, mas é pela graça do Senhor, é por Ele. Então a graça vem de Deus, é pelo que Ele já fez. Porém, eu preciso sim viver uma vida fazendo boas obras, uma vida transformada, porque fazendo isso eu vou estar mostrando o amor de Deus a outras pessoas. Então, se eles falam assim, então eu não preciso fazer nada de bom, precisa. Porque é aí que você vai manifestar o amor de Deus, ok? Mas devemos lembrar que é pela graça e não pelas minhas obras. Amém? Amados, essa aí foi a pré-aula de hoje. Espero ter auxiliado você. Se você curtiu, se te ajudou, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo para auxiliar outras pessoas. Lembrando que tem o vídeo das dinâmicas que eu deixo à parte para vocês. Um bom final de semana, que a sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. E voltamos semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.